Glória a Deus, salve cada irmão, cada irmã nesse dia com a gloriosa paz de nosso Senhor Salvador Jesus, amém? Deixando mais um texto, do estudo que passamos, já vários vídeos sobre um obreiro capacitado, baseado em 1 Samuel, capítulo 13, no verso 22, onde nos diz a palavra que não havia lança, nem espada, nem foice na mão de todo o povo, somente na mão de Saul e de Jonatas a tinha, amém? Ou seja, a igreja toda precisa estar armada, não somente a liderança. Amém? Então não havia espada nem lança, não havia palavra. Hoje, a espada é a palavra. Estamos trazendo sobre o casamento, mais esse vídeo sobre o casamento, E quero pegar um texto em Romanos capítulo 7 que fala um exemplo, é um exemplo de casamento. No 7, no versículo 1 em diante, diz assim: Não sabeis vós, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Uma pergunta. No 7:2, por exemplo, a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido, amém? Ou seja, o que Paulo vem ensinando aqui, Paulo está ensinando sobre a lei, a antiga aliança, a lei, e a nova aliança, ele está ensinando isso, mas o que ele faz para ilustrar a nova aliança com Cristo, em vista da velha aliança com Cristo, O que Paulo pegou? Paulo pegou, ele diz assim, por exemplo, diz no 2, por exemplo, a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Ele pegou um casamento para ilustrar a nova lei, ou seja, quando Cristo morreu, nós podemos fazer uma nova aliança com Cristo, amém? Aí podemos invalidar a velha, mas se não morrer alguém, não podia, tá entendendo? Então ele pega assim, por exemplo, a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Ele pegou um casamento para ilustrar isso. É isso que nós precisamos entender. Se Paulo pegou um casamento para ilustrar que para ter uma nova aliança é preciso morrer alguém. Assim é para casar de novo, é preciso morrer alguém. Amém? Senão nós estamos errados. Então Cristo morre e nós podemos então fazer uma nova aliança com Deus, através do sangue da morte de Cristo. Amém? Interessante isso, Isso é maravilhoso. Veja o que diz em Efésios, para nós encerrar, capítulo 5, no versículo 28. Assim deve o marido amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja, pois somos membros do mesmo corpo. Amém? No 30. No 31, por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher. Já não serão dois, mas um. Amém? Veja que interessante, Ele pegou um exemplo, dizendo que tem que morrer alguém para casar. Aqui ele pega um exemplo de Cristo como a igreja, ele pega como um casamento. Veja o compromisso que tem o homem, Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Será que se Cristo tivesse desistido da humanidade, teria salvação? Será que se eu desistir do meu casamento, terei salvação? Ele pegou um exemplo, Ele, no 32, mais grande é o mistério, mas eu me refiro à igreja de Cristo. Mas ele pegou um casamento também para ilustrar. Você está entendendo? Então é muito importante nós estar atento a isso. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Quem não ama a sua esposa, não ama a si mesmo. Amém? Então Jesus deu a vida por nós, para nos salvar. Assim nós temos que dar a vida, pela nossa esposa, viver com a nossa esposa, nunca desistir dela, amém? Senão nós estaremos abandonando a cruz. Jesus não abandonou a cruz, ele morreu, ele venceu. E esse exemplo está para os maridos, Amar a sua própria esposa como Cristo amou a igreja. Isso não é fácil. Então foi aqui uma ilustração. Cristo pegou, Paulo pegou para os Efésios como Cristo amou a igreja, nós devemos amar a esposa. Lá Paulo pegou, assim como a lei teve que morrer alguém para tu mudar de aliança, fazer uma nova aliança, Nós temos uma aliança com Cristo, teve que morrer alguém, ele pegou um casamento para ilustrar isso. Isso fica claro que tem que morrer alguém para casar de novo. Depois do batismo, é claro. Amém? Que Deus abençoe teu dia com essa poderosa palavra que é de Jesus. Paz e graça.